Aula 1, Arte, 8º ano. Olhando pela lente. Imagem, registro e criação. Olá, 8º ano. O que você vê? Uma fotografia? Ou um desenho? Onde está a foto? Onde está o desenho? De onde vêm essas ideias? Por onde a imagem começou? Quem é o artista? É desenhista? É fotógrafo? Esse inventor de imagens encontrou um jeito de brincar com as formas e de criar mundos visuais apreciados por nós. E faz parte da linguagem da arte visual. O artista belga Ben Heine, 1987, cria imagens mesclando as linguagens da fotografia e do desenho. O desenho é uma linguagem muito antiga e a fotografia mais recente. Essa mistura pode ser bem divertida. Sobre o seu processo de criação, esse artista conta em seu site oficial que trabalha com essas duas linguagens, expressando mundos reais e convidando as pessoas a imaginar. Os desenhos, eles são super realistas, conversando e criando assim uma certa harmonia com as fotografias. Porque o Ben Heine, ele utiliza uma fotografia e aí cria uma ideia fantástica, faz o desenho, coloca sobre a fotografia e aí ele fotografa novamente. Esse é o resultado final. Observem que as criações dele estão sempre aparecendo os seus dedos. Ele sempre tira a foto, né, da fotografia com mais a animação que ele faz através do desenho em cima, né, fazendo essa composição. Então, venha fotografar e desenhar. Você também. E ainda sobre a fotografia, ela também é utilizada de forma artística. Essa fotografia que nós temos aqui, essa imagem, é uma fotografia artística. E ela vem mostrando uma oca Yanomami. E aparece aí uma criança. Ela foi tirada, essa foto foi tirada por Cláudia Andujar, na série A Casa. Essa artista, ela teve a preocupação de explorar o espaço e a luz de uma oca, né, que é uma habitação indígena, onde se encontra uma criança, né, Yanomami, que é então iluminada por uma luz estérea.
E nós temos outros tipos também de fotografia. Nós vamos ter algumas que são documentários, né? Apenas social. Mas nós temos também alguns artistas que se preocupam em registrar lugares que a maioria se esqueceu de cuidar. Essa imagem que nós temos aqui é uma fotografia de resíduos plásticos, foi criada pelo artista Mendy, no ano de 2012. A fotógrafa britânica, ela declara que ela tem uma preocupação, né, com essas imagens, buscando assim chamar atenção, né, para a feiura, a destruição, o lixo. Essa imagem, por exemplo, mostra aí uma quebra mecânica, tá? O que é isso? Esse processo acontece, né, com a ação das ondas do mar, das marés, dos ventos e do atrito com a areia das praias. Esses materiais sofrem quebra mecânica. O resultado é que os químicos e ambientalistas chamam de microplástico. Os microplásticos são partículas de plástico que poluem os oceanos, provocando a morte aí de muitos animais, alertando a composição química da água, alterando, na verdade, a composição química da água e o ecossistema, prejudicando assim, inclusive, a saúde humana, já que também consumimos produtos que vêm do mar. E quais os tipos de fotografia que você faz? Formas e fotoformas. Palavra do artista. Vemos aqui Geraldo de Barros, de 1923 a 1998. Criar, errar, criar de novo. Observar o que pode ficar melhor. Aprender com os acasos. É compreender que o processo de criação está sempre em construção. Então, veja o que o artista Geraldo de Barros diz sobre isso. A fotografia é, para mim, um processo de gravuras. Acredito também que é no erro, na exploração e no domínio do acaso que reside a criação fotográfica. O lado técnico não faz senão duplicar nas nossas possibilidades de descobertas. Então, nesse processo de criação, nós precisamos também da persistência. E aqui nós temos imagem de texturas. Você já sentiu a superfície de alguma coisa e percebeu sua aspereza ou maciez, temperatura ou outra qualidade? Essa experiência é um tipo de contato com o universo das texturas táteis, né? As que a gente consegue sentir através do toque. Aqui, inclusive, fala, ó, pontos e linhas são elementos visuais que transmitem sensações de afastamento ou proximidade, escalas de tamanho, movimento e outras sensações. Porque nós também podemos ter texturas que são ilusões visuais, né? Desenhos que imitam ou representam as texturas táteis.
Nós temos a sensação de que elas existem de fato, como se fossem palpáveis, né? Porque temos a memória do toque. E tanto as texturas, né? Essa questão das linhas, dos pontos, como da cor, né? Elas vão fazer parte aí do nosso processo de criação, desse jogo, né? Dessa brincadeira entre fotografias, né? Que são imagens reais, e aí os desenhos. Então, nós temos aqui várias cores, elas são importantes para as nossas criações, e aqui diz assim: a cor é um elemento fundamental na linguagem visual. Temos uma relação muito familiar com as cores, pois sabemos de quais gostamos mais e como elas podem nos transmitir mensagens e sensações. E é importante também a escala das cores, né? Composições com muitas cores, com tons derivados de uma única cor, ou cores puras, né? Ou matizadas, quentes ou frias. A palavra frias está afastada aí, mas vocês conseguem entender. Neutras, primárias, secundárias, terciárias. As possibilidades de arranjos são infinitas. E aqui nós temos, né, temos uma amostra aí de uma escala de cores, né, onde a gente vai ter aí uma diversidade. E as formas nascem pela junção de linhas, né, podem ser geométricas, como o quadrado, o círculo e o triângulo, e também abstratas ou figurativas. Podem ser formas orgânicas. Aí na imagem, na apresentação, né, tá aparecendo essas falhas, né, mas antes da animação não estava, mas vocês vão conseguir entender, né, como por exemplo, aquelas que não têm formas exatas e representam ou lembram figuras de seres vivos. Podem ter duas dimensões, né, bidimensionais com altura e comprimento, ou três tridimensionais com altura, comprimento e profundidade. No entanto, independentemente de como sejam, podem nos sugerir percepções sobre simetrias e assimetrias, complexidade e simplicidade, e muitas outras possibilidades, como nos mostra o exemplo da imagem. Então, nós temos aqui algumas formas geométricas, né? E elas são importantíssimas aí. E assim, com as ideias fantásticas e se apropriando desses elementos que a gente vem citando, né, podemos fazer aí criações inusitadas e são chamadas de simulacro, tá? O que é isso? O que é simulacro? Que palavrão é esse? É algo criado para parecer real, mas, na verdade, é uma situação simulada, criada para iludir ou provocar a imaginação. E eu quero, né, vocês bem criativos aí, com a imaginação bem aguçada. E algo interessante, né, sobre o processo de desenvolvimento, a questão da história do Brasil. A arte e a imigração, tá? Então, coincide com a invenção da fotografia a imigração de novos povos para o Brasil. Então, a partir das décadas aí, finais do século XIX, né, e ao longo do século XX, alemães, italianos, eslavos, espanhóis, gregos, sírios, libaneses, japoneses, chineses, coreanos, bolivianos e muitos outros imigrantes vieram para o nosso país em busca de oportunidades e uma vida melhor, trazendo consigo arte, costumes e hábitos que contribuíram para a formação da cultura brasileira. E nós temos aí, né, a palavra do artista, agora com Emídio Luise, de 1948. Não raramente os produtores contratam fotógrafos para documentar o ensaio geral. Fotos essas que serão utilizadas na divulgação do espetáculo.
É possível obter boas fotos nesses ensaios, mesmo porque a ausência de plateia oferece a liberdade e mobilidade que o espetáculo limita. A diferença entre fotografar ensaios e o espetáculo é a emoção que reverbera de palco para a plateia e vice-versa. Uma boa foto de cena é, principalmente, aquela que consegue captar esse momento único de vibração emocional. Então, falando aqui ainda sobre essa questão do registro, né? E esse registro aí da arte do outro, né? De quem, por exemplo, está fazendo uma apresentação. Fotoação e a sensibilidade poética. Por que fotografamos o tempo todo? Inclusive, né, a gente fotografa muito mais, né, que as gerações anteriores. Hoje nós temos a disponibilidade de câmeras, né, no celular, né, de várias formas a gente tem acesso aí a câmeras. Então, um dia com amigos, uma festa, o show daquele músico preferido, né? São momentos que fazem parte de sua história e devem ser guardadas na memória. Será que as pessoas também querem registrar e guardar sensações, momentos efêmeros, né? Efêmeros, passageiros, né? E únicos? Você já pensou nisso? O que chama sua atenção ao escolher o que fotografar? E aqui nós temos a Mona Lisa, né? Em tempos de pandemia, até ela tá usando máscara, né? Nós temos aqui mais alguém, inclusive, mostrando, né? Pedindo para que a gente use máscara. E depois de vermos, né, essa questão da fotografia que é tão presente na nossa vida, da questão do desenho, eu quero chamar a atenção para os dias que nós estamos vivendo e para a presença da arte, né, nesse período de pandemia. Então, olha só, a arte existe porque a vida não basta. Alguém muito inteligente disse isso, porque por aí, tá? Foi o Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro, sabido das coisas e das artes, né, da vida. Ele nunca teve tanta razão quanto agora. Isso porque na quarentena a vida não basta sem o abraço de nossos parentes e amigos, não basta diante dos números que assistimos na TV, a vida não basta e a arte nos socorre, duvida? Aposto, né, que você aí tá usando e abusando da Netflix. Então agradeço os artistas. Tá ouvindo música? Arte. Ficou olhando para a arquitetura daquele prédio bonito que dá para ver da sua janela? Arte. Aprendeu a maquiagem nova? Arte. Começou a ler uma nova história? Arte. Viu novela? Arte. Registrou os vários momentos com a fotografia? Arte. Em todos os cantos, para nossa alegria, há arte e artistas empenhados em tornar esse momento um pouco menos doloroso. Então, usem e abusem da arte.